1º de outubro de 2025, Vale de Yosemite. Um alpinista de 23 anos está a 600 metros do chão. A luz do sol queima seu rosto pela primeira vez em 3 dias. Ele respira aliviado. Abaixo dele, o vale vibra com vida. Aqui em cima, só existe um silêncio. Ele ainda não sabe, mas essa será sua última respiração de paz. A parte difícil já passou. Ele chegou ao topo de uma das faces de rocha mais famosas da América, o El Capitan. Falta só mais uma coisa. A mochila dele ficou presa na parede. Ele precisa descer de rapel para soltá-la e tudo estará certo. Rotina simples, algo que ele já fez centenas de vezes. Mas o que vai acontecer nos próximos 60 segundos transformará um momento comum em tragédia internacional. Centenas de estranhos vão assistir isso acontecer ao vivo e, horrivelmente, uma dessas pessoas será uma adolescente, sua irmã. Em menos de 48 horas, quase toda a grande mídia divulgará uma versão totalmente falsa sobre quem ele era e por que morreu. De um alpinista mundialmente famoso, falsamente chamado de estrela do TikTok, há criadores de conteúdo que arriscam a vida na montanha só por visualizações. Esta é a história de Balin Miller. Bem-vindo ao Extreme. Para entender como um dos jovens escaladores mais talentosos da América do Norte caiu do El Capitan enquanto desconhecidos assistiam pelo celular, precisamos voltar no tempo. A história que você ouviu provavelmente omitiu tudo de importante sobre quem Balin realmente era. Balin cresceu em Anchorage, Alasca, e realmente foi criado escalando. Aos 3 anos, o pai o levou, com o irmão Dylan, às falésias na rodovia Seward, ao sul da cidade, pela primeira vez. Enquanto outras crianças aprendiam a andar de triciclo, Balin aprendia a segurar nas pedras. Aos 12 anos, escalar não era só o que ele fazia, era quem ele era. Enquanto outras crianças jogavam videogame ou esportes, Balin estava sempre ao ar livre, criando uma ligação com as montanhas que poucos compreendem. Seu irmão Dylan virou parceiro e até mentor na escalada, mesmo sendo mais novo que Balin. Passavam fins de semana escalando juntos na rocha. Após 1 ou 2 anos, Balin conheceu a escalada no gelo. Valdez, no Alasca, onde os invernos chegavam a menos 20 graus, logo virou seu lugar favorito para escalar. A escalada no gelo é distinta, pois cachoeiras e paredes congeladas exigem outras habilidades. Você não só puxa na rocha, mas também balança ferramentas de gelo, crava os crampons no gelo vertical e confia sua vida à água congelada. É técnico e completamente brutal, mas Balin adorava isso. Após o ensino médio, Balin tomou uma decisão que resume tudo sobre ele. Em vez de seguir o caminho normal de faculdade, carreira e escalar só nos fins de semana, Balin comprou esse Prius prata e decidiu que ele seria sua casa. Aquele carrinho se tornou o acampamento base dele para tudo. Trabalhou em empregos sazonais, como pesca de caranguejo e mineração, apenas para juntar dinheiro para a próxima escalada. Diferente de outros alpinistas estoicos, Balin aproveitava o bage, a alegria absurda do medo, da dor e da liberdade. Ele tinha um ritual curioso antes de escaladas difíceis. Passava glitter nas maçãs do rosto como pintura de guerra. Ele disse a uma revista que era como um guerreiro se maquiando antes da batalha. Ele era divertido, bobo e gentil. Sempre fazia você rir no acampamento base. Mas quando ele subia na rocha ou no gelo, algo mudava. Ele ficava focado, poderoso, completamente em seu elemento. Em janeiro de 2025, Balin escalou sozinho Reality Path nas montanhas rochosas canadenses. Isso não é só uma escalada de gelo comum. Reality Path é uma rota de gelo de 300 metros Water Ice 6, indicando escalada de gelo extremamente difícil. A rota foi escalada pela primeira vez em 1987 e depois disso, por 37 anos, ninguém a repetiu, ninguém. As condições do gelo precisam estar perfeitas. O clima tem que colaborar e você precisa ter habilidade técnica para lidar com gelo vertical constante. Mas Balin fez isso sozinho, sem parceiro
equipe ou corda, só ele e suas ferramentas de gelo. Foi só a segunda ascensão em 37 anos. E foi aí que os escaladores de toda a América do Norte começaram a prestar atenção nesse garoto quieto do Alasca, que estava fazendo coisas que não eram feitas há décadas. Em maio, ele foi além. Escalou sozinho a French Connection no Monte Hunter, Alasca. Essa é uma rota de 2.000 metros composta de gelo e rocha, no interior do Parque Nacional de Denali. A graduação é Alpine Ice 6M6, que é basicamente o nível mais difícil da escalada alpina. Ele estava pendurado em uma fenda estreita, gelo acima, balançando ferramentas em pequenos buracos a centenas de metros do chão. A maioria dos escaladores leva de 2 a 3 dias naquela face, com equipe e cordas. Balin fez isso sozinho, do acampamento ao cume e de volta, em apenas 17 horas e meia. Até os melhores alpinistas do mundo assistiam e pensavam: quem é esse cara? Em junho, Balin fez a escalada que o tornou lenda. Ele encarou sozinho a Slovak Direct no Denali. Agora, explico o que isso significa. Denali é a montanha mais alta da América do Norte, com 20.310 pés. A maioria dos que escalam o Denali usa a rota West Buttress, difícil, porém mais direta. Uma pessoa comum leva de 15 a 26 dias para chegar ao cume, carregando mochilas pesadas, lidando com a altitude, montando acampamentos e se aclimatando. A Slovak Direct não é esse tipo de rota. É uma linha de 2.700 metros, que sobe direto pela face sul do Denali, cruzando alguns dos terrenos mais difíceis do Alasca. Escalada em rocha, gelo e mista, que combina ambos. A rota foi escalada pela primeira vez em 1984 por 3 alpinistas eslovacos e levou 11 dias em uma ascensão no estilo cerco. Em 2000, Steve House, Mark Twight e Scott Backus, entre os melhores alpinistas da época, escalaram em 60 horas. Na época, isso foi considerado inovador. Esses eram profissionais no auge absoluto de suas habilidades e 60 horas foi uma conquista enorme. Em 2022, 3 alpinistas fizeram isso em 17 horas e 10 minutos. Desde 1984, menos de 20 pessoas conseguiram escalar essa rota com sucesso. É tão difícil, é tão perigoso. E repare como eu continuo mencionando equipes. Todos que tentaram a Slovak Direct tinham um parceiro para dividir o peso, as decisões e o perigo. Ninguém nunca fez isso sozinho, nem achava que valia tentar. A rota é fria, íngreme e brutalmente exposta. Um deslize, um erro, um passo em falso e você está perdido. Mas em junho de 2025, Balin decidiu tentar sozinho. No primeiro dia, ele subiu 1.370 metros e percorreu 16 quilômetros até a base da face sul. Então ele começou a escalada técnica de verdade e, após apenas 4 horas, parou e montou um bivec em uma geleira suspensa. Ele descansou por 19 horas, algo raro numa escalada solo, mas Balin não tinha pressa. O tempo estava bom, ele pôde descansar e se manter forte. No dia seguinte, ele escalou por 22 horas seguidas, passando pelas seções mais difíceis. Falo de trechos verticais de gelo e rocha, onde uma queda é fatal, terreno misto, onde você usa as ferramentas em qualquer coisa que encontrar. A 20.000 pés, onde o ar é rarefeito, seu cérebro fica confuso e cada passo exige o dobro de esforço do que exigiria ao nível do mar. Mas ele sobreviveu. Em 10 de junho de 2025, 56 horas após o início, Balin Miller alcançou sozinho o topo do Denali. A primeira pessoa na história a escalar sozinho a rota Slovak Direct. Sem companheiros de equipe, sem cordas para dividir o peso, sem rede de segurança, apenas ele, a montanha e o silêncio. Balin tinha 23 anos, morava em seu Prius e trabalhava em empregos sazonais de pesca. Ele havia feito algo que menos de 20 pessoas já realizaram com uma equipe. Lá embaixo, o mundo da escalada explodiu. As pessoas não conseguiam acreditar. A notícia se espalhou rápido por fóruns, revistas e grupos de conversa.
Um dos maiores alpinistas vivos, Colin Haley, chamou isso de superirado. Mark Twight, um dos primeiros a percorrer a rota em 2000, ficou impressionado. Não foi só outra ascensão impressionante, mas algo que ninguém julgava possível. Esse era Balin Miller. Não era uma estrela das redes sociais, nem um influenciador, mas sim um alpinista sério, de nível mundial, buscando a excelência pura em seu esporte. É perturbador pensar que um escalador que buscava a pureza, não a fama, acabou lembrado justamente pelo que nunca quis, os holofotes. Mas estou me adiantando. Então, é final de setembro de 2025 e Balin dirige seu Prius até a Califórnia. A família dele está planejando se reunir em Yosemite para um reencontro, mas Balin está chegando algumas semanas antes. Ele quer escalar um pouco antes que eles cheguem. Para quem escalou sozinho a Slovak Direct, não se trata de ultrapassar limites. É mais como uma escalada de férias, algo divertido para fazer em um dos lugares mais bonitos da Terra. Yosemite é deslumbrante. Se você nunca esteve em El Capitan, é esse monólito de granito de 900 metros que se ergue diretamente do fundo do vale. É uma das faces de rocha mais icônicas do mundo. No Vale de Yosemite, você vê a enorme parede de granito cinza e os escaladores parecem pequenos pontos. Ela atrai escaladores de grandes paredes do mundo todo. As pessoas passam anos treinando só para tentar uma rota no El Cap. Balin escolhe uma rota chamada Mar de Sonhos, escalada de 730 metros pela face, grau 5.9, A3, com trechos de escalada livre moderada e artificial. Você se apoia nos equipamentos fixados na parede. Para muitos, Mar de Sonhos já seria uma grande conquista. Para Balin, vindo da direta eslovaca, isso é praticamente um passeio no parque. Mar de Sonhos leva vários dias. Você não está apenas escalando e voltando ao carro, está vivendo na parede e levando o equipamento em bolsas enormes. Você dorme em um porta-ledge, uma plataforma de barraca pendurada na rocha. Você está cozinhando refeições a centenas de metros de altura. Você está lidando com o desafio físico da escalada, mas também gerenciando todos os seus sistemas. Sua água, sua comida, seu lixo, suas cordas. Balin arma sua barraca laranja brilhante na parede, visível do vale, e começa a subir, lance por lance. Dia 1, escalando e montando o acampamento. Dia 2, mais lances, subindo mais alto. Dia 3, avançando em direção ao cume. É um trabalho duro, mas é isso que motiva Balin. O movimento, a resolução de problemas, a exposição, estar nesse ambiente vertical onde tudo se resume a você e a rocha. O que Balin não sabe é que, enquanto está lá em cima, focado na escalada, tem um cara no El Capitan Meadow com um telescópio. O nome dele é Eric. Ele administra uma conta no TikTok chamada Mountain Scaling Me e se autodenomina um super fã de Yosemite. Eric ama o parque, gosta de observar os escaladores e tem um telescópio potente, capaz de dar zoom neles a milhares de pés de altura e ver o que fazem. Eric se instala no campo e transmite ao vivo os escaladores no TikTok, sem conhecê-los ou ter sido solicitado para isso. Ele faz isso porque as pessoas acham legal assistir essas pequenas figuras subindo essa enorme parede de granito. É como observar a vida selvagem, exceto que, nesse caso, a vida selvagem são os escaladores. Como Eric não conhece os escaladores, ele os identifica pelo equipamento. Uma pessoa vira o cara da jaqueta azul, outra é a pessoa da corda vermelha, e Balin, por causa da sua barraca portal de laranja brilhante, vira o cara da barraca laranja para os espectadores de Eric. Com o tempo, as pessoas passam a assistir para ver o progresso do cara da barraca laranja. Eles estão acompanhando a jornada dele pelo El Cap, deixando comentários como "Vai, cara da barraca laranja, ele está indo bem hoje, quase no topo". Eric está transmitindo para algumas centenas de pessoas a qualquer momento, mas ao longo dos dias em que Balin está na parede. Eric, depois, estima que mais de 10.000 pessoas passaram pelas transmissões ao vivo dele. Eles acompanham há dias a escalada desse desconhecido e querem vê-lo alcançar o topo. Mas isso é absolutamente fundamental de entender.
A questão é que Balin Miller não faz ideia de que nada disso está acontecendo. Ele não sabe de Eric, do telescópio, nem que centenas o observam. Ele está lá em cima, escalando e vivendo o que ama, sem saber que sua escalada virou entretenimento para quem vê TikTok em casa. Assim, chegamos ao dia 1º de outubro de 2025, cerca de 13h. Balin finalmente chega ao topo. Ele finalmente completa a última enfiada de Sea of Dreams e alcança o cume de El Capitan. A parte difícil, técnica e perigosa da escalada terminou. Ele conseguiu. No Medal, Eric segue transmitindo e o chat está animado. O cara da barraca laranja chegou ao cume. As pessoas comemoram esse desconhecido que acompanham há dias, mas Balin ainda tem trabalho a fazer. A mochila dele ficou presa metros abaixo, algo comum em escaladas de grandes paredes. A bolsa pesa cerca de 27 a 32 quilos de equipamentos e, ao puxá-la pela parede, ela prende salientes de rocha, platôs, fendas, qualquer coisa que se destaque. É irritante, mas não perigoso. Basta montar um rapel, descer até ela, soltá-la e puxá-la para o topo. Então Balin monta o rapel dele. Agora, quando você está escalando uma parede grande sozinho, o gerenciamento da corda fica complicado. Você está usando a mesma corda para escalar e para puxar seu equipamento. Às vezes, você precisa encurtar a corda para que o sistema de içamento funcione corretamente. Às vezes, você lida com comprimentos e configurações de corda variados para diferentes trechos. Balin usava o sistema de escalada solo com corda guia. Você escala sozinho, mas com proteção, corda e equipamentos. Mas gerenciar esse sistema sozinho é complexo. Você é tanto o escalador quanto o assegurador. Você faz tudo sozinho. Balin prende seu dispositivo de rapel ao cinto. O dispositivo é simples. Basicamente é um pedaço de metal, com fendas que criam atrito na corda, permitindo que você desça de forma controlada. Você passa a corda e o atrito controla sua velocidade na descida. Ele se inclina. A corda esticada sustenta seu peso. Ele desce. O campo está longe abaixo. A mochila está a cerca de 9 metros abaixo. Ele está cansado, após 3 dias de escalada, mas sente alívio. O perigo acabou. Isso agora é só trabalho de limpeza. Pegar a mochila, puxá-la para cima e pronto. A corda passa pelo equipamento dele, deslizando suavemente para baixo, controlada. O que Balin não percebe é que, ao encurtar a corda antes para o içamento, perdeu a noção do quanto restava abaixo dele. E a bolsa presa está mais abaixo do que ele imagina, e há um ressalto embaixo dele, então ele não consegue ver o final da corda. Ele está pensando naquela bolsa, pensando em sair dessa parede, pensando em comida, em descanso, na família dele, que vai chegar em breve. O cérebro dele saiu do alerta máximo da escalada e entrou no modo de quase finalizado. A corda ainda passa. Ele está a uns 6 metros da bolsa agora, chegando perto. E então, sem aviso, a ponta da corda desliza pelo dispositivo de rapel dele. Há um momento, talvez meio segundo, em que o cérebro de Balin deve ter percebido que algo está errado. A tensão desapareceu, não há mais nada abaixo dele, sem corda, sem apoio. E então, ele caiu 730 metros do topo da montanha. O impacto foi imediato, severo e infelizmente fatal. No campo, Eric viu tudo pelo telescópio. A transmissão ao vivo continua. Centenas de pessoas também assistiram ao vivo. Tomé Evans, um fotógrafo que também está no campo documentando os alpinistas, viu isso também. E a centenas de quilômetros de distância, em Anchorage, até mesmo sua meia-irmã adolescente, Mia, estava assistindo. Ela não pretendia achar a transmissão, apenas apareceu na sua página para você como outro vídeo aleatório de escalada. Há 3 dias, ela acompanhava e torcia pelo cara da barraca laranja, como todos. E ao vê-lo cair, não posso deixar de pensar, será que ela percebeu o que via ou era só mais um escalador para ela? Até onde os comentários viraram pânico, não sabemos, só que ela viu. Isso já é insuportável. Os 2 homens ligaram para o 911 assim que puderam. A ajuda chegou rápido, mas nada pôde ser feito. E assim, um dos melhores jovens escaladores do mundo se foi. Essa história já é terrível o suficiente como está, mas fica pior.
muito pior. Lembra do telescópio que Eric usou para mostrar ao vivo os escaladores no El Capitan, no TikTok? Ele registrou tudo. Centenas de pessoas assistiam ao vivo quando Balin caiu. Eric imediatamente interrompeu a transmissão. Ele disse depois que estava em choque, pois ver alguém morrer por um telescópio enquanto está seguro em um campo te afeta. Isso é difícil de explicar, mas a transmissão estava ao vivo, as pessoas tinham visto. Em 2025, quando algo acontece ao vivo na internet, não desaparece. Em minutos, gravações de tela circularam. Quem assistia à transmissão capturou o conteúdo. Alguns postaram imediatamente, outros guardaram, mas compartilharam em tópicos do Reddit e fóruns de escalada. O vídeo se espalhou como um vírus pela internet. Mas fica pior. A grande mídia pega a história e eles entendem tudo completamente errado, de forma catastrófica. O ABC World News Tonight publica: o popular alpinista e influenciador Balin Miller caiu para a morte do El Capitan. Em Yosemite, o jovem de 23 anos supostamente transmitia ao vivo para centenas de pessoas quando ocorreu a tragédia. O jornal britânico Metro publicou: escalador do TikTok morre em queda em Yosemite durante live. Enquanto os fãs assistiam, The Daily Telegraph, TMZ, Yahoo News, Fox News, Bleacher Report, Men's Journal e Dexerto também cobriram o caso. Principais veículos de comunicação divulgam versões semelhantes da mesma história. Chamam Balin de estrela do TikTok e influenciador de escalada que transmitia ao vivo sua subida. Eles estão fazendo parecer que ele estava lá em cima, se filmando, como se tivesse montado uma câmera, como se estivesse atrás de visualizações e curtidas, como se fosse uma dessas personalidades das redes que fazem riscos idiotas por conteúdo, como se tudo isso fosse só para ganhar seguidores ou fama. A falsa narrativa alcançou milhões, e isso não é apenas errado, é quase malicioso, pois é o oposto de quem Balin era. Balin Miller não era uma estrela do TikTok, nem influenciador. Não fazia transmissões ao vivo e nem tinha canal de escalada. Ele era um alpinista de nível mundial e havia acabado de completar uma das escaladas mais difíceis do Alasca. Um cara que morava em um Prius e trabalhava em empregos de pesca para financiar sua paixão. Alguém que escalava porque se sentia mais vivo fazendo isso, não porque queria fama na internet. Um desconhecido o filmou com um telescópio sem seu consentimento e transmitiu ao vivo no TikTok. Balin não participou de nada disso e nem sabia do que ocorria. A morte dele não teve nada a ver com redes sociais, e sim com um erro trágico de cálculo sobre o comprimento da corda, depois de 3 dias exaustivos em uma parede. Mas a verdade não importava. A história era boa demais. Estrela do TikTok morre durante uma transmissão ao vivo, gera cliques. Alpinista de nível mundial morre em acidente de rapel, não gera. Então os veículos de notícias seguiram com a narrativa falsa. Em menos de 48 horas, milhões conheceram Balin Miller mundialmente pelos motivos errados. Um influenciador que morreu fazendo conteúdo. No dia 3 de outubro, 2 dias após a morte de Balin, Eric posta um vídeo de esclarecimento no TikTok. Ele afirma explicitamente que não esteve envolvido de forma alguma no processo de filmagem ou transmissão ao vivo. Ele não é um influenciador nem nada do tipo. Eu vi algumas reportagens que indicavam isso, o que é totalmente falso. Esse vídeo recebeu 302.100 curtidas. Isso é bastante, não é? Exceto que isso é uma fração minúscula dos milhões de pessoas que viram as manchetes falsas na ABC Metro, Daily Mail, TMZ, Fox News e em todos os outros grandes veículos que divulgaram a história falsa. O triste da desinformação viral é que as correções nunca se espalham tanto quanto a mentira. As pessoas lembram da manchete, veem a primeira versão, mas não veem a retratação ou esclarecimento. A mentira vira aquilo em que acreditam. O mais curioso é que, enquanto Balin é rotulado injustamente como influenciador irresponsável, existem realmente alpinistas inexperientes por aí que estão, de fato, arriscando suas vidas só por conteúdo para as redes sociais. E, infelizmente, eles recebem muito menos escrutínio e muito mais feedback positivo. Por exemplo, tem o Magnus Meatball.
Magnus é um escalador norueguês com mais de 32 milhões de inscritos no YouTube. Ele é um ex-escalador profissional de competições, ele é habilidoso. Mas em 2025, ele decidiu fazer um vídeo em que tenta escalar sozinho o Matterhorn, na Suíça. Hoje, o Matterhorn é uma das montanhas mais perigosas da Europa. Desde sua primeira ascensão em 1865 centenas, já morreram lá. É um objetivo alpino sério, que exige conhecimento de montanhismo, experiência com neve e gelo e compreensão dos perigos alpinos. Magnus basicamente não tinha experiência em montanhismo. Ele é escalador de rocha, o que é bem diferente de escalada alpina. É como ser excelente no tênis e pensar que isso te prepara para o hóquei profissional. São habilidades bem diferentes. No vídeo dele, Magnus admite abertamente: "Eu não faço ideia sobre montanhismo." Supostamente, ele pesquisou no Google como usar crampons corretamente no dia anterior a tentar escalar o Matterhorn. Você ouviu isso, não foi? No dia anterior, um alpinista sem experiência com crampons, equipamento básico para escalada no gelo, quase tentou subir uma das montanhas mais perigosas da Europa, só pela vista. Além disso, ele carregou mais de 35 quilos de equipamento montanha acima, ultrapassando o limite permitido. Por que tanto? Ele precisava de todo o equipamento de câmera para filmar. Ele produzia conteúdo até durante a descida. Na parte mais perigosa, Magnus optou por não usar alguns equipamentos de segurança, afirmando, diante das câmeras, que isso demoraria muito. Ele subiu e desceu vivo, mas só por sorte e pelo bom tempo. Após a reação negativa da comunidade de escalada, Magnus admitiu: "Provavelmente é o primeiro vídeo do qual me arrependo. Foi um pouco arriscado demais." O vídeo teve milhões de visualizações, mas a grande mídia não chamou Magnus de influenciador e responsável do TikTok. As críticas ficaram restritas aos círculos de escalada, sem grandes manchetes sobre youtuber arriscando a vida por visualizações. Depois temos Lincoln Knowles. Lincoln tem 21 anos e é de Utah. Ele tem cerca de 70 mil seguidores no Instagram e milhões de visualizações no YouTube. E a estratégia de conteúdo dele? Ele chama abertamente e explicitamente de Ragebait. A série de vídeos dele se chama Dia X de Escalada Solo Livre, em uma rota mais difícil a cada dia até eu cair. Escalada solo livre é escalar sem corda, proteção ou segurança. Se cair, morre. Só isso. Lincoln se grava enfrentando escaladas cada vez mais difíceis, com a intenção clara de se desafiar até cair e morrer. Um dia ele vai cometer um erro, e isso vai estar na câmera, e seus seguidores vão assistir acontecer. Em um dos vídeos, ele está a centenas de metros numa parede de pedra, ouvindo Shake It Off da Taylor Swift no celular, enquanto se filma com uma GoPro. Ele escreveu: "Tentando focar, mas o Spotify só toca lixo." Após as escaladas, ele divulga sua conta Venmo e pede doações. Ele tem um Patreon, onde cobram para assistir seu conteúdo. Quando perguntado sobre sua abordagem, Lincoln disse em uma entrevista: "Começou com pura provocação de raiva. Agora virou meio provocação, meio choque. Sabe o que é louco?" Nem Magnus, nem Lincoln receberam sequer uma fração da atenção da grande mídia que Balin Miller recebeu. Sem postagens no ABC World News Tonight, nem manchetes no Daily Mail ou cobertura internacional. Por quê? A verdadeira história é difícil de contar, pois é complexa e cheia de nuances. É preciso abordar algoritmos que recompensam o perigo e como as plataformas lucram com o risco. A história falsa sobre Balin era simples: influenciador morre durante transmissão ao vivo. Ela se encaixava perfeitamente na narrativa que as pessoas já acreditavam sobre as redes sociais destruírem tudo. Reforçava preconceitos, gerava cliques, mas era mentira, e o real problema foi ignorado. Porque aqui estava a verdade. O montanhismo realmente tem um problema com as redes sociais, só que não é o que as manchetes sugeriram. Veja, a verdade é que esses chamados influenciadores destemidos sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não são ingênuos e entendem o jogo. Por exemplo, Magnus terminou seu vídeo do Matterhorn com um aviso: "Por favor, não tente isso", como se isso resolvesse alguma coisa.
como se um aviso de 30 segundos ao fim de um vídeo de 25 minutos, glorificando sua escalada despreparada, o isentasse de responsabilidade. Quando seus 3 milhões de inscritos veem seu sucesso, Lincoln Knowles foi perguntado em entrevista sobre a responsabilidade com os jovens escaladores que o acompanham. Resposta dele: se assistir ao filme Free Solo te inspira a praticar Free Solo, você tolera muito risco. Mas isso é ignorar o ponto de propósito. O documentário Free Solo se esforçou muito para mostrar a preparação de Alex Honnold, anos de prática, treinamento mental, estudando cada movimento. O filme mostrou explicitamente o quanto a abordagem dele era incomum e cuidadosamente planejada. O conteúdo de Lincoln é o oposto. O título é Escalando Solo Livre até Cair e a abordagem é de total imprudência. Quando o próprio Alex Honnold, que escalou o El Capitan em solo livre, chamou a abordagem de Lincoln de profundamente prejudicial, isso talvez diga algo. Lincoln segue filmando e Magnus fazendo vídeos. Plataformas seguem promovendo eles porque perigo atrai visualizações e isso traz dinheiro. O problema é que as plataformas criaram incentivos econômicos que recompensam o risco. Conteúdos perigosos recebem mais visualizações e, consequentemente, mais dinheiro. É simples. Um vídeo de alguém escalando com cuidado e segurança pode ter 50 mil visualizações. Quando essa pessoa faz algo que parece perigoso, de fato ou não, recebe 5 milhões de visualizações. O algoritmo prioriza engajamento, não segurança. E nada gera mais engajamento do que ver alguém possivelmente morrendo. Lincoln Knowles admite que faz isso por dinheiro. Eu tento ganhar dinheiro, afirmou. O canal do Magnus Mitbal no YouTube é o sustento dele. Quando você tem milhões de inscritos e contas para pagar, a pressão para continuar entregando conteúdos cada vez mais dramáticos é real. Mas aqui está o que torna isso especialmente perigoso. Esses criadores têm influência. Jovens escaladores assistem Magnus tentar escalar o Matterhorn com preparação mínima e pensam, se ele consegue, talvez eu também consiga. Eles veem Lincoln escalar sem equipamento ao som de Shake It Off e acham que escalar parece fácil e divertido. Eles não veem o treinamento. Eles não percebem a diferença entre Magnus, com sua experiência em escalada, tentando algo novo, e uma pessoa comum fazendo o mesmo. Eles só enxergam o sucesso, as visualizações, a facilidade aparente, e isso leva pessoas à morte. No começo do ano, outro escalador, Eugene Vaughan, postou conteúdo provocativo no Instagram. Ele tinha 29 anos e era da Ucrânia. Eugene começou a escalar no gelo só 9 semanas antes de morrer. 9 semanas! Ele publicava vídeos no Instagram zombando de quem sugeria cursos de segurança. Ele nomeou sua conta Faça um Curso como piada. Morreu em uma queda sem corda, em fevereiro de 2025. Lincoln Knowles segue postando Escalada solo livre até eu cair. Magnus Mitbal continua fazendo vídeos. Eles estão bem, construindo público, ganhando visualizações e criando conteúdo. E Balin Miller, que nunca fez transmissões ao vivo, nunca correu atrás de visualizações, nunca fez nada disso, é quem acabou sendo rotulado como o exemplo de advertência sobre a cultura dos influenciadores hoje em dia. Ao buscar por Balin Miller, encontrará 2 histórias. Há o que o mundo acredita, o astro do TikTok que morreu buscando views, e a verdade, o jovem de 23 anos do Alasca, que escalou sozinho a Slovak Direct, colocava glitter no rosto antes das grandes escaladas e morava em um Prius, pois ele podia acordar em qualquer montanha da América do Norte. O mundo errou na escolha, mas as montanhas conhecem a verdade. Assim como todos que realmente escalaram com ele. Acho que hoje você também sabe